Fala aí, bem-vindos ao Dicas do Lip. Vamos falar nesse vídeo sobre mais dois conectivos lógicos. O conectivo da implicação, o se então, e o conectivo da equivalência, que é o se e somente se. Se liga só. O se então, a gente consegue representá-lo, né, denotá-lo, sem ser por palavras, por esse símbolo aqui, ó. É uma setinha para a direita. Geralmente a gente bota a seta com seta dupla não, com dois tracinhos. Mas se você vir escrito com um traço só, suavaço, não tá errado. A gente entende, continua sendo o implica, tá bem? Na prática, existe toda uma frase aí, né? Se, tananã, então, paranã. A gente usou isso no exemplo lá no primeiro vídeo. A gente vai botar mais alguns exemplos agora. Eu vou continuar aqui com minha tabelinha verdade, que já estava copiada. Inclusive, deixa eu ver se no vídeo anterior eu corrigi. Pô, eu esqueci de corrigir isso no vídeo anterior, né, gente? Tá corrigido agora. A nossa aula é quebrada em vídeos, né? Esqueci de trocar a setinha ali, o ou. Acabei de perceber. Porque eu quase esqueci essa aqui agora também. Vai ser um P implica que. Tá? A gente pode ler assim: P implica que ou se P, então que. É a mesma coisa, tá bem? Mas o que vai ser esse conectivo da implicação? Eu vou chamar isso de implicação lógica. Não é necessariamente uma causa-consequência, entende? É como se fosse uma causa-consequência, só que lógica. Não tem que fazer sentido no mundo humano, tá? Tem que fazer sentido no mundo lógico só. Implicação lógica. E aí eu vou traduzir isso da seguinte maneira. Deixa eu só ver como é que eu escrevi no outro. Ah, foi com 3 tracinhos. O 3 tracinhos por si só já significa uma equivalência, tá? Eu não tinha falado isso ainda, mas já estou usando. Eu vou fazer uma analogia. Ela não tá exatamente certa, não. Mas ela funciona super bem para você entender a estrutura da tabela verdade dele. Tá? Eu vou fazer uma analogia para tu entender, certo? Mas ela não é exatamente uma analogia, não. Não é exatamente isso que acontece. Funciona super bem. Imaginemos que vamos fazer uma questão objetiva. Uma questãozinha lá, questão da escola naval, do IME, não importa, tá? Vamos resolver uma questão. Seja muito fiel ao que eu tô falando, beleza? Seja muito fiel ao que eu tô falando, porque senão tu vai começar a querer botar empecilhos, não vai dar certo. Segue a analogia. Se tu fizer a questão toda certinha, toda certinha, tu vai acertar a questão? Necessariamente? Eu tô perguntando assim pra te induzir ao erro, tá? Sim, necessariamente você vai acertar a questão, porque você fez tudo certinho. Ah, Felipe, mas e se eu cair numa pegadinha? Então você não fez tudo certinho, jovem. Cair numa pegadinha não é fazer tudo certinho, beleza? Então, visualiza aqui comigo. Eu vou botar uma analogia da resolução da questão. Eu ainda vou falar mais coisas sobre esse se então, beleza? Porque ele aparece muito nos teoremas. Tanto o se somente se quanto o se então é a forma base da gente escrever teoremas. Tranquilo? Então eu vou falar mais coisas, sim. Voltando pra cá. Se tu fez a questão toda certa, sem exceção, você não caiu em pegadinha, você não marcou errado no cartão resposta, tu não errou conta, tu fez tudo certo. É claro que você vai acertar a questão sim. Concorda comigo? Então, verdade implica em verdade? Vamos entender verdade como sendo acertar a questão. Essa é a analogia que eu tô fazendo, ok? O P seria o fazer a questão corretamente e o Q seria acertar a questão. Se você fez a questão corretamente, você vai acertá-la? Sim, isso é verdade. Porque você fez corretamente. E aí, naturalmente, se você fez a questão tudo bonitinho, certinho, tem como você errar essa questão? Ah, pegadinha. Irmão, irmã, tô falando se tu fez tudo certo, não tem pegadinha. Tu já passou da pegadinha, tu acertou a pegadinha. Entende? Tu fez tudo certo. Tu marcou certo no cartão. Então não tem como tu errar. Não tem como, pô. Agora, vamos lá. Tu cagou a questão inteira. Tu fez tudo errado. Fez tudo errado. É o F aqui. Tem como tu acertar a questão? Tem, pô. Probabilisticamente falando. É pouco provável? É.
pouco provável. Mas tu pode errar tudo. Tu faz 2 erros que se anulam e viram um acerto. Tem como. E aí tu acerta a questão. Isso pode acontecer. Da mesma maneira, o que é o mais provável, tu pode fazer tudo errado e errar a questão. Acompanhou? Se tu fizer tudo certo, obrigatoriamente você vai acertar. Não tem como você errar. Agora, se tu fizer tudo errado, tu pode acertar, tu pode errar. Tem como, né, diferenciar. Ambos serão verdadeiros. Isso, essa frase, especialmente o se então, ele é muito emblemático nas provas, porque ele vai ter algumas equivalências. A mesma frase a gente pode escrever de algumas maneiras. No caso, no total são 3 maneiras para escrever o se então. Uma delas sendo o próprio se então, padrão, né, original. E ele aparece muito em prova por causa disso. Muita gente se enrola nessas equivalências, ok? A gente vai falar de equivalência ainda. O momento não é agora. Eu quero focar mais na estrutura de teoremas. Exemplo. O teorema do resto, ele diz o seguinte. Teorema do resto, pô. Vamos falar de matemática séria agora. Polinômios e tal. Se o grau do polinômio D, que é o divisor, né? O grau do polinômio D é igual a 1. Então, no caso, eu vou botar um E aqui. E, R é raiz do divisor. Então, o que o teorema me diz? Ele me diz que o P dessa raiz do divisor é o resto da divisão do polinômio P pelo polinômio D de x, tá bem? Ah, Felipe, eu não conhecia esse teorema. Cara, não se apega a isso não, foca na frase, porque a aula é de lógica, não é de polinômios. Tudo bem? Foca na frase. Eu falei, se alguma coisa acontece, então outra coisa vai acontecer. O fato é o seguinte, os nossos teoremas, eles já estão provados. Alguém fez o favor de provar e a gente só pega o bem bom ali e usa o teorema ao nosso favor, ok? Então os teoremas, eles são coisas verdadeiras. Eles são verdadeiros, já estão provados, ok? Você não tem que duvidar disso e tal. A menos que seja uma questão de demonstração, que cai na discursiva do IME, do ITA. Beleza. Mas no caso de prova objetiva, isso não vai acontecer. Ninguém vai te pedir pra demonstrar nada. No máximo, vai perguntar um verdadeiro ou falso lá, ok? Eu quero que você foque em 2 coisas, tá? A gente tem aqui uma hipótese e uma tese. Se a hipótese for verdadeira, você pode ter certeza que a tese vai ser verdadeira também. Porque como P implica que, se eu tenho essa informação, se eu tenho que o P é verdadeiro, não tem como o que ser falso. O que tem que ser verdadeiro também. Porque a frase tem que ser verdadeira. Entende? Então, como é que você usa um teorema? Vai estar lá, se pananã, então tananã. O se é a tua hipótese, são as condições do teu teorema, de aplicação do teu teorema. Tu vai catar se essas condições são verdadeiras. Sendo verdadeiras, você pode usar o teorema. Aí você vai lá e usa, vai ter a consequência, a tese do teu teorema. Maneiro? Tem 2 frases que são usualmente faladas, né? Quando eu escrevo P implica que, é o lance do necessário e do suficiente, ok? A gente pode dizer o seguinte, sobre o P e sobre o Q. P é suficiente para quê? Essas frases podem aparecer numa questão e aí você tem que reconhecer quem é quem, ok? P é suficiente para quê? Como assim ser suficiente, Felipe? Se eu tenho que o P é verdade, isso basta, isso é suficiente para dizer que o que é verdade também, ok? Da mesma maneira, o que ele é necessário, ele não é suficiente para o P. Ele é necessário para o P. Ter a proposição Q verdadeira é necessário para ter a proposição P verdadeira. Porque assim, como P implica em que, como se isso aqui acontece, então aquilo lá, o que vai acontecer, se você não tiver o que, não tem como você ter o P. Não tem como, pô. Porque se eu tiver o P, eu vou ter o que automaticamente. Beleza?
Eu sei que fica um pouco abstrato falar isso, mas na hora que tu pegar as questões, por exemplo, a questão da EFON mesmo, que bota essa estrutura de si, então, tem uma das questões da EFON que faz isso, tu consegue ver, de fato, isso acontecer, tá bem? Eu acho que quando a gente fala de tautologia, né, de equivalências lógicas, isso vai começar a fazer muito mais sentido na tua cabeça. Sim, espero. Beleza? Falamos aqui do sim, então. O que eu quero que tu guarde? Você não precisa decorar essa tabela. É muito prático montá-la na hora, se você pensa nessa analogia da resolução da questão. Só que tu não pode ser teimoso, pô. Não vem com essa de pegadinha, de marcar errado no cartão, que aí tu vai fazer besteira, tu vai confundir a tabela toda, tá bem? Se tu fez certo, tu fez certo. Do início ao fim, do pé à cabeça, tá bem? Então, é isso. Se tu fez certo, tu fez certo. Se tu não fez certo, aí pode acontecer qualquer coisa. Legal? Inclusive, o nosso teorema ele continua sendo verdade, mesmo que você não tenha as hipóteses do teorema. E o que acontece? Se as hipóteses do teorema não são satisfeitas, a tese pode ser satisfeita, pode não ser, tu não sabe dizer, ok? E são essas duas situações aqui. Os dois são verdadeiros, né? Não importa se a tese é verdadeira ou falsa. Tá? A EFON cobrou isso aqui de um jeito muito maneiro. Cobrou de um jeito muito maneiro. Era uma questão que ele dava uma frase como verdadeira. O fato é, essa frase é verdadeira, fato. E aí você tinha que usar essa frase como verdadeira para poder falar sobre outras frases, se elas seriam verdadeiras ou falsas. E aí ele lançava mão de umas implicações desse tipo. Isso é verdadeiro. Ok? Tranquilo? Exemplo, tá? De uma afirmação que é verdadeira, por mais estranha que ela soe. Se 2 igual a 3, então Felipe usa óculos. Qualquer coisa assim. Ou o que seja. Se 2 igual a 3, então x igual a 5. Para começo de conversa, eu não sei se o x é 5, tá? O x pode ser 1, pode ser 2, pode ser menos 1, π. Não sei disso, tá? Mas 2 igual a 3 é uma afirmativa falsa, certo? Concorda comigo? 2 igual a 3, claramente, é uma afirmativa falsa. A segunda afirmativa, né, o então x igual a 5, eu não sei se é verdadeiro ou falso. Mas independente, eu tenho certeza que a frase como um todo é verdadeira. Só que ela soa esquisitão, né? Ela é logicamente verdadeira, por mais esquisito que ela soe. Por que ela é logicamente verdadeira? Não erra isso. Se tu começa de uma falsidade, o se então sempre vai ser verdadeiro, pô. Porque não importa se vem verdadeiro ou falso depois. Legal? Essa é a nossa tabela verdade. Fechou? Para ir pro se e somente se agora. O se e somente se, ele vai ser uma relação de equivalência. O se, então, é uma implicação. O se e somente se vai ser uma equivalência lógica. Só para registro, ele tem a notação de seta dupla. E, cara, essa notação ela não é à toa. Funciona você pensar que é o se, então, indo e, ao mesmo tempo, voltando. Funciona pensar assim. Por isso que é uma seta dupla. Eles estão relacionados. Okay? O que vai ser essa equivalência lógica? Eles têm o P e o Q, né? P, se, somente CQ. Eles têm que ter o mesmo valor lógico sempre. É uma equivalência. Se um é verdadeiro, outro é verdadeiro. Se um é falso, outro é falso. Possuem sempre as proposições obviamente que são as envolvidas, né? Proposições têm sempre o mesmo valor lógico. Ok? E aí, mais uma vez, a nossa tabelinha aqui. Só que agora com se e somente se. Vamos lá. Se eles têm que ser equivalentes, tem que ter o mesmo valor lógico, só vai ser verdadeiro quando ou ambos forem verdadeiros ou ambos forem falsos. Cuidado, tá? Se ambos forem falsos, não vai ser falso, pelo contrário. Eles têm o mesmo valor lógico, então tá tudo bem. O problema é quando o valor lógico é trocado. Se um for V e o outro for F,
Eles não são equivalentes, então a equivalência seria falsa. Tudo bem isso? Beleza? Essa aqui eu acho que faz bastante sentido, talvez até mais do que a do se então. A do se então ela faz sentido quando você pensa no negócio da questão que eu falei. Por isso que eu sempre boto essa analogia para nos ajudar, ok? Mas vamos colocar uma situação aqui. Vamos colocar uma situação. Vou colocar... Bom, vou montar uma equação, vai. X igual a... Tá, vou botar da seguinte maneira. N é divisível por 2. Divisível por 2. Se, vírgula. E somente se... Adivinha o que eu vou completar? N é par, né? Se, somente se... N é par. Aqui a gente tem as nossas duas proposições que estão compostas, né? N é divisível por 2, essa é a primeira. N é par é a segunda. O que acontece é que elas são equivalentes. Falar uma, falar a outra, tem o mesmo sentido lógico. Então, na hora de um desenvolvimento de uma questão, eu posso trocar uma informação pela outra porque elas são equivalentes. Quando eu estou resolvendo uma conta, exemplo, eu estava lá com x ao quadrado menos 5x mais 6, só que estava tudo sobre 2, digamos. Sei lá por quê. Isso aqui era igual a zero. Essa frase, se eu passar o 2 multiplicando, isso é uma relação de equivalência, porque sempre que x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre 2 for igual a zero, eu vou ter sem o sobre 2 também igual a zero, e vice-versa. Se o sem o sobre 2 é igual a zero, com o sobre 2 vai ser igual a zero também. Essas duas frases são equivalentes. Tranquilo? Geralmente a gente usa isso mais em desenvolvimentos de conta. Mas a gente tem teoremas que vão colocar o se e somente se também. Por exemplo, o próprio Pitágoras, né? O Pitágoras, ele funciona quando o triângulo é retângulo e somente funciona quando o triângulo é retângulo. Inclusive, funciona de teste, né? Se você quer testar se o triângulo é retângulo, usa o Pitágoras. Se o Pitágoras funcionar, é retângulo. Se é retângulo, o Pitágoras funciona. Existe uma relação de equivalência aí. Maneiro? Perceba que para verificar essa equivalência, eu fiz o quê? Eu fiz a ida, fiz a volta. Aqui a gente pode falar a seguinte frase. Quando P ocorre, se e somente se o Q ocorre, tá? A gente pode falar que P é necessário e suficiente para o Q. Necessário, esse E lógico aí, e suficiente para Q. Opa. Tudo bem isso, gente? Beleza? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas conseguimos falar dos nossos últimos 2 conectivos lógicos. Beleza? Agora a gente vai usar isso para montar uma sentença um pouquinho mais elaborada. E aí a gente vai estudar a tabela verdade dessa sentença. Maneiro? Vamos pro próximo vídeo então.